Pessoal, então, a partir de agora estamos pelo Instagram e também pelo YouTube, nosso canal Estudo Espírita no YouTube, que a partir de hoje, então, nós vamos começar a publicar as lives do livro Temas da Vida e da Morte pelo Espírito Manuel Filomeno de Miranda, médium de Valdo Franco. E hoje o capítulo que nós vamos estudar é o Influência do Meio e do Médium. Antes da gente entrar mesmo no capítulo, eu quero lembrar vocês que nós já falamos sobre esse assunto em algumas lives atrás, uns meses atrás, quando nós estudamos a questão 226 do livro dos médiuns. E aí foi uma live onde nós tivemos a oportunidade de ir bem a fundo com relação a essa influência, né? Influência do meio com o trabalho mediúnico. O meio influencia o médium influencia o meio, como que é isso, né? E aí nós tivemos a oportunidade, então, de juntos refletirmos sobre esse tema. Baseado também na análise que Emmanuel faz no livro Seara dos Médiuns. Então nós já dissecamos um pouquinho essa questão. A diferença com a live de hoje é que nós vamos olhar qual que é a reflexão que Manuel Filomeno traz para a gente sobre esse assunto, e também nós vamos aprofundar a influência do médium. Nós não vamos focar somente na influência do meio. Tanto é que o capítulo se chama Influência do Meio e do Médium. Então nós vamos refletir na noite de hoje um pouquinho sobre como que isso se dá na prática mediúnica. Manuel Filomeno vai trazer para nós algumas reflexões bastante interessantes, que dá para a gente linkar para quem é médium, para quem não é, para quem trabalha na casa espírita ou para quem observa, para quem participa, né, de alguma forma dos trabalhos na casa espírita, vai poder identificar aí muitas coisas que Manuel Filomeno traz nesse capítulo. Então o convite fica aí para vocês, tá bom? Para quem puder ler o livro, ler o capítulo. O livro, eu não sei se vocês conseguem pela internet ou se vocês conseguem uma edição dele mais atual. Eu sei que ele estava meio em falta uns tempos atrás, mas eu espero que as editoras aí responsáveis tenham reeditado ele, porque é um livro muito, muito interessante para o estudo, principalmente. Tá bom? Vamos lá, então? Pessoal, ele vai começar falando aqui para nós, para quem tiver o livro aí comigo, pode ir seguindo, lá na página 143. Ele vai começar dizendo para nós que algumas pessoas, né, concluem e acham que realmente, aliás, muitas pessoas são levadas a acreditar, de alguma forma, que o homem é produto do meio, né? E aí ele faz uma pequena consideração, salvante naturalmente as inevitáveis exceções. Então a gente pode começar já a pensar que existem exceções a essa regra social dita, entre aspas, né? O homem é produto do meio. Será que nós somos produto do meio onde nós estamos? Nós somos fatalmente produtos desse meio? Então essa é a primeira reflexão que vai começar a surgir aqui para nós. E aí ele segue. Eu vou ler alguns trechinhos que eu selecionei e a gente vai comentando, porque ele realmente é completo no comentário que ele faz. Então eu acho melhor a gente citar os trechos que ele analisa e aí a gente vai comentando. Combinado? Ele vai dizer o seguinte: é compreensível, portanto, que a influência do meio moral e emocional seja prevalente nos fenômenos mediúnicos. Então, de alguma forma, vai sim influenciar, né? Ele vai realmente, de alguma forma, ele vai de alguma forma se encontrar aí com os fenômenos mediúnicos que está sendo realizado naquele momento, mas ele vai aprofundar ainda a análise. Além da inevitável influência do médium, quer dizer, o médium também influencia, né, nos fenômenos mediúnicos. Em decorrência dos seus componentes íntimos, o psiquismo do grupo, olha o tanto que isso é importante, o psiquismo do grupo responde por grande número de resultados nos cometimentos da mediunidade. Pessoal, o que quer dizer isso? Ele considera aqui que existe a influência do médium. Então, quer dizer, o que é a influência do médium? Se eu sou um médium, eu desenvolvo uma prática mediúnica dentro da casa espírita, seja ela qual for, pessoal, seja ela a psicofonia, seja a incorporação,
seja a psicografia, seja passe de cura, qualquer que seja ela, qualquer que seja o trabalho mediúnico. Se eu não me preparo, se eu não busco uma conexão superior, se eu não tenho o hábito da prece, se eu não busco no meu dia a dia, né, ferramentas que me coloquem numa sintonia diferente da sintonia que a gente está vendo por aí, qual que vai ser a minha influência no trabalho que eu vou desenvolver, o trabalho mediúnico que eu vou colocar, que eu vou oferecer para o meu irmão, para o meu próximo que foi ali para poder receber, né, aquela ajuda. Então, é nesse sentido que a gente vai começar a imaginar a influência do médium. Então, o médium, ele coloca aqui, além da aceitável influência do médium, né? Então, de alguma forma, nós médiums ainda influenciamos a qualidade do trabalho mediúnico. Agora, se por outro lado, né, a gente buscar estar numa sintonia melhor, numa vibração positiva, numa vibração cristã, né? A gente, em vários momentos do dia, a gente busca essa conexão, seja numa leitura, seja numa oração, seja nos atos também, claro. Se a gente faz esse trabalho, consequentemente, a gente vai influenciar o trabalho na casa espírita de forma melhor, de forma mais positiva, de forma mais que vai realmente, né, trazer benefício para todos que estão ali. Nós vamos ser um melhor instrumento. Acho que a melhor definição é essa. Nós vamos conseguir ser um melhor instrumento para que a espiritualidade realize, né, as atividades que estão ali sendo postas. A Graça Salles colocou aqui, o equilíbrio é muito grande e a responsabilidade muito grande para quem é médium. Com certeza, é uma responsabilidade muito grande. Manuel Filomeno, pessoal, nesse livro aqui, em vários momentos ele aponta essa responsabilidade dos médiums. Então, esse livro, para quem não é médium, é muito interessante de ler para a gente poder entender mais a fundo os fenômenos, mas para quem é médium, toda hora a gente vê alguma chamada nessa responsabilidade. É muito importante que a gente não se esqueça dessa responsabilidade que é influenciar, né? A gente influencia de alguma forma. Então vamos influenciar positivamente, vamos ser um bom instrumento, né? Para que a espiritualidade trabalhe, para que a espiritualidade leve consolo, leve esperança para o maior número de pessoas possíveis. Pessoal, a imagem tá boa? Algumas pessoas estão falando que tá travando. Como é que tá? Tá legal, né? Eu vou só pedir para vocês para não enviarem os corações porque trava a live. Então eu vou pedir para vocês segurarem os corações porque atrapalha para muitas pessoas, tá bom? Que aí todo mundo vai conseguir acompanhar. Vamos lá. Então, ficou claro aqui que a gente realmente, né, o médium ele tem uma influência que é inevitável. Ponto. Agora, essa outra consideração que ele faz aqui, pessoal, é muito importante. O psiquismo do grupo responde por grande número de resultados nos cometimentos da mediunidade. Pessoal, que interessante, né? O psiquismo do grupo. O psiquismo do grupo. Então, que grupo é esse que está ali reunido para uma prática mediúnica, né? Então, qual é a qualidade desse grupo? Eu não quero entrar na qualidade de pessoas, não é isso. É na qualidade do trabalho que ali está sendo desenvolvido. Qual que é a qualidade? Então, a gente tem que se preocupar muito com isso. A base é a caridade? É o auxílio? É o consolo do próximo? Então, são perguntas para a gente se fazer aí, né? Então, realmente, a gente leva em consideração que o psiquismo desse grupo, né, a somatória de todos que estão ali, das vibrações, das intenções, do trabalho, vai realmente influenciar no resultado, né, da prática mediúnica. Então, é uma coisa para a gente poder prestar bastante atenção, né? Muita atenção. E aí ele vai continuar dizendo o seguinte: do ponto de vista moral, então olha só, do ponto de vista moral, os membros que constituem um núcleo atraem, por afinidade, os espíritos que lhes são semelhantes, em razão da convivência mental já existente entre eles.
Onde quer que se apresente os indivíduos, aí também estão os seus consórcios espirituais, né? Pessoal, então todos que estão ali, participantes desse trabalho mediúnico, né, eles vão atrair ali os espíritos compatíveis com aquelas pessoas, com aquela situação, né? E aí, olha só, o tanto que é interessante, ele falou que onde quer que se apresente os indivíduos, aí estarão seus consórcios espirituais. Às vezes não é nem questão do lugar, né? Às vezes é a pessoa. Às vezes, se as pessoas se deslocarem para um outro lugar, aqueles mesmos espíritos, né, vão se ligar da mesma forma. Então, o lugar pouco importa. A vibração e a sintonia de todos que estão participando do trabalho é muito importante, né? Vai ditar realmente a qualidade. E aí ele finaliza aqui, né? A simples mudança de lugar por pessoa não altera o tipo das companhias que a assessoram, né? Então, eu estou numa casa espírita, eu não estou conseguindo me desenvolver, talvez, não sei. Às vezes tem alguma coisa que está em trava, que tá em entrave ali. Todo mundo consegue se desenvolver, consegue, né, ir avançando, e eu estou parado. E eu estou aqui, e eu não consigo avançar. Por quê? Aí, pessoal, tem gente que muda de casa espírita. Aí vai para outra casa espírita. E aí, nessa outra casa espírita, continua a mesma coisa. Então é isso que ele está querendo dizer aqui, ó. A simples mudança de lugar não altera o tipo das companhias. Então aí o médium precisa se colocar, né, na sua responsabilidade, pensar, opa, peraí, por que está acontecendo? Aonde que eu tô, né, que eu tô deixando essas brechas abertas? Então é um bom momento para a gente pensar, para a gente refletir, né? E aí ele vai seguindo aqui, ele vai trazendo algumas sugestões, alguns conselhos, que é bem interessante. Uma coisa interessante que ele colocou aqui de orientação, que eu achei muito interessante, lá na página 144, ele vai fazer uma orientação aos médiuns, pessoal, e eu achei muito, muito pertinente a gente falar aqui. É o terceiro parágrafo da página 144, para quem tiver com o livro aí, quiser acompanhar. Ele vai dizer o seguinte: de bom alvitre é conselho, sugestão, né? De bom alvitre, que todo aquele que pretende exercer a mediunidade, olha só, estude e exercite os seus recursos de captação e registro. Então, olha só, estude e exercite os seus recursos de captação e registro, sem precipitação nem vaidade, considerando-se sempre como sendo instrumento frágil e vulnerável, a requisitar cuidados contínuos e constante disciplina. Pessoal, olha aqui que chamada de atenção que ele coloca para nós aqui. Ó, o nosso amigo Miller Correia está dizendo aqui, Miller Correia diz o seguinte: faz um ano que frequento uma casa espírita. Agora estou fazendo parte dos trabalhos. Seus estudos estão ajudando muito o meu desenvolvimento. Olha só que bacana, né, Miller? Você está aí com a gente já tem um tempo, né? E é uma somatória, né? A gente soma esse estudo aqui da live, a gente soma o estudo que a gente faz individual, que são as leituras. A gente vai somando o que a gente participa na casa espírita. Isso é muito legal de você falar. Porque a intenção aqui é essa mesmo, né? A gente somar. A gente vai somando. Soma a live, soma o estudo pessoal que a gente faz, soma a vivência que a gente tem na casa espírita, a gente vai somando tudo. E aí, no final das contas, o que acontece? Para quem é médium e está se desenvolvendo na casa espírita, isso vai ser mais uma forma, mais um incentivo, né, para que realmente o médium possa ser esse instrumento, né? Esse instrumento pronto. Não pronto, né, que ele está dizendo aqui, que a gente tem que tomar cuidado porque é frágil, mas esse instrumento disponível para que a espiritualidade possa exercer o trabalho de assistência, né? E olha só, pessoal, essa chamada de atenção que ele coloca aqui, né? Estude e exercite os seus recursos de captação e registro, sem precipitação nem vaidade. O que é a precipitação? Vamos refletir um pouquinho aqui. O que é a precipitação? Eu cheguei agora na casa espírita e eu já quero fazer um monte de coisa. Nossa, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, eu quero psicografar, eu quero
eu quero incorporar, eu quero... Peraí, não é assim, né? A gente sabe que não é assim. Então ele cita aqui sem precipitação. Então primeiro você chega, você vai se ambientalizar com o ambiente, com as pessoas, você vai entrar naquela vibração daquele trabalho, isso leva tempo. Leva tempo, pessoal, e o tempo é muito relativo. Algumas pessoas acham que 1 ano é muita coisa, outras pessoas acham que 1 mês é muita coisa, enfim. Mas é um tempo. E ali você vai, passo a passo, você vai trilhando a sua caminhada dentro do trabalho, né? Sem precipitação e nem vaidade. A vaidade é outra dificuldade aí que o médium encontra, né? Que nós já falamos aqui em outras oportunidades. Então, ó, sem precipitação nem vaidade, considerando-se sempre como um instrumento frágil e vulnerável. Pessoal, todo médium, até aquele que já está ali há muito tempo, que já passou por muitas situações, que tem décadas, né, anos, décadas, ele tem que chegar no trabalho aberto, né, disposto. Ele tem que se colocar como um instrumento, né? E esse instrumento que nós somos, nós encarnados, para que a espiritualidade auxilie, é um instrumento frágil, vulnerável. A gente não pode ter a concepção, a ideia de que a gente tá pronto, finalizado, não. Que a gente é forte o tempo todo. Nós temos as nossas dificuldades, né? Nós temos as nossas limitações, as limitações de saúde principalmente, né? Com a idade natural. Então nós temos que nos colocar, Manuel fala aqui, nós temos que nos colocar como esse instrumento frágil, esse instrumento vulnerável. Mas não no sentido de que eu não vou dar conta, não é isso. É de se mostrar realmente estar ali presente. A fé, né? A nossa fé, ela nos coloca nesse lugar. Quando o médium ele tem a fé à sua frente, a fé que realmente ele está ali amparado pela espiritualidade, ele está ali a serviço do Cristo, ele está ali se colocando à disposição mesmo para que o trabalho aconteça, para que o trabalho beneficie os irmãos que ali estão. Então olha só que bacana a gente ter esse olhar, né? A Vanessa colocou aqui a resposta que você me deu, sem precipitação. Olha que bacana, né? Então é isso que Manuel Filomeno vai trazendo aqui de orientação para a gente, sem precipitação nem vaidade, considerando esse instrumento frágil e vulnerável. Pessoal, nós somos frágeis e vulneráveis. Se a gente achar que tudo vai acontecer conforme a nossa vontade, conforme o horário que a gente quer, não, tudo é muito... A gente tem que ter noção de que a espiritualidade superior, ela trabalha com disciplina, com horário, com orientações. E aí a gente se coloca em meio a isso tudo, para que a gente possa servir o Cristo, né? Servir ao nosso irmão. Deixa eu ver se tem algum comentário aqui que eu possa complementar com o que a gente falou, rapidinho. A nossa amiga Graça disse aqui, tempo, disciplina e responsabilidade, né? São 3 elementos aí muito importantes para a prática mediúnica, né? Carlinha Barbosa colocou, você acabou de me dar respostas que eu havia perguntado nas preces sobre atividades que gostaria de implantar na casa onde trabalho. Olha só que bacana, né? Então, a gente vai, de alguma forma, o estudo faz a gente se abrir aí pra gente perceber o que é mais importante, né? E ela completou aqui, sem precipitação, essa é a resposta. Com certeza, né? A gente vai conseguindo, então, entender, né? A gente vai conseguindo entrar dentro dessa psicosfera do trabalho cristão para a gente poder ser um instrumento útil. E não adianta a gente achar que no começo ali a gente sabe o que é que a gente... Não, é aos poucos, né, pessoal? A gente vai abrindo os canais ali, vai abrindo
as oportunidades, né? E aí, conforme for o nosso direcionamento, a gente vai acabar sendo direcionado, né? Para a função onde a gente consiga realmente ter um melhor aproveitamento. O Miller colocou aqui, paciência é a chave de tudo. Tem que ter muita paciência, né? Cada casa espírita tem uma forma de se organizar, né? Então, se você optou por estar ali, então você tem que entender que ali existe disciplina, existe algumas orientações que precisam ser seguidas. E aí, muita paciência e muita esperança, né? E muita força, muita fé para que a gente consiga ir abrindo esses canais, essas possibilidades para a gente poder, então, trabalhar, né? Que é uma bênção, né? Na verdade, se a gente for pensar, é uma bênção que a gente conquista cada vez mais. A Betânia colocou aqui para nós: interessante você falar isso, porque muitas vezes a curiosidade atrapalha o crescimento espiritual. É interessante que tenhamos paciência e não querer participar de tudo sem estarmos preparados. A gente tem que ter muita consciência, né, pessoal? Porque o trabalho espiritual, ele não é de brincadeira, né? A gente não pode levar isso de uma forma mais ou menos, né? Então, quem tem aquela possibilidade de estar ali passou por uma preparação, né? A gente acredita que passou por uma preparação, que já está há um tempo ali. E aí, tudo que isso engloba de mudanças na vida da gente, que a gente sabe, né? O estudo é um ponto relevante, né? Como ele mesmo colocou, estude e exercite os seus recursos, né? Que é muito importante. E aí a gente vai caminhando para que a gente possa... só citando o meu exemplo pessoal, quando eu comecei, pessoal, eu não entrei no trabalho... logo de cara. Eu fui primeiro pelo estudo, né? Pelas leituras, para abrir um pouco a minha percepção. Depois de muito tempo, é que realmente, aos poucos, né, a gente vai participando de uma coisa aqui, de uma coisa ali, e aí vai realmente se tornando um hábito na vida da gente. E aí é muito importante a gente ter essa compreensão, né, de que a gente está ali para servir, né? Então, se a gente... vocês já ouviram aquele ditado: quando o servidor está pronto, o serviço aparece? Então, fica aí a dica pra gente, né? Pessoal, seguindo aí ainda, vocês me desculpem, mas hoje eu vou precisar tomar um pouquinho mais de água, porque tá muito seco aqui o clima, né? Vamos lá? E aí, pessoal, ele vai citar logo abaixo, após esse comentário que ele faz, essa orientação que eu achei muito, muito interessante, né? Pra gente conversar aqui na live. Ele fala sobre... ele vai dizer o seguinte: a ansiedade, a agitação nervosa, o estado depressivo e as intenções doentias do médium. Pessoal, então olha só: ansiedade, agitação nervosa, estado depressivo, intenções doentias. Então, não é porque nós somos médiuns que a gente está imune a isso. Nós também estamos aí propensos a desenvolver ansiedade, agitação nervosa, intenções doentias também, né? E aí ele vai dizer que tudo isso, pessoal, vai produzir bloqueios compreensíveis, vai criar bloqueios no médium, né? Afastando da sua companhia os espíritos dignos, que deixam lugar aos inescrupulosos, e vadios, sempre interessados em prejudicar e gerar desconforto, dando curso à conduta a que se acostumaram na Terra. Pessoal, então, quando o médium, né, ele entra nesse estado, ele passa por esse processo, há uma dificuldade.
há uma dificuldade para que ele se desenvolva, né? Para que o seu trabalho mediúnico flua. Então, realmente, se a gente se entregar, né, a essas dificuldades, fica muito difícil, né? E aí, qual vai ser as companhias espirituais que estarão com a gente? Não é aquelas que vão realmente nos auxiliar no trabalho mediúnico, né? Então, são outras entidades, né? Aqui ele vai chamar de inescrupulosos e vadios, né, interessados em prejudicar e gerar algum desconforto. Acontece, né? Infelizmente acontece. Mas ele vai dar uma dica aqui para nós de como a gente transpõe isso, como evitar isso, né? Como cuidar de alguma forma, ou então se munir de alguma coisa que a gente não fica à mercê, né? E aí ele vai dizer o seguinte: o hábito de interiorização deve constituir a forma eficaz para que o médium anule as interferências estranhas e insistentes que buscam penetrar na sua tela mental com o propósito de predominar em relação à influência dos desencarnados. Pessoal, o que é interiorização? Eu pesquisei um pouquinho sobre esse assunto e aí apareceu lá algumas definições para o ramo da psicologia, para o ramo da psicanálise, para o ramo da espiritualidade de uma forma mais ampla, não só espírita, né, mas espiritualidade de uma forma geral. E aí eu achei interessante. Eu trouxe alguns significados aqui para a gente poder analisar juntos, né? Interiorização. O que é interiorização? Ele fala aqui, ó. O hábito de interiorização deve constituir a forma eficaz para que o médium anule as interferências estranhas. Então, o que é essa interiorização? É observar a si mesmo, olhar para dentro de si mesmo, né? Olhar para a gente frente ao mundo. Qual que é a contribuição que eu posso dar ao mundo hoje? O que eu tenho de qualidade, o que eu tenho de bom hoje dentro de mim que eu possa fazer isso ser um benefício geral? Isso é uma forma de interiorização. Todos nós podemos fazer esse exercício. Então hoje eu convido vocês a fazer esse exercício, se não puder agora, mas logo após a live, antes de dormir, façam esse exercício de interiorização, olhar para dentro É difícil às vezes, porque às vezes a gente enxerga algumas coisas que a gente não gosta, que a gente não quer olhar. Mas, de alguma forma, isso nos fortalece, isso nos dá uma base, nos dá uma segurança, né? Ele vai dizer aqui, né? Como que eu posso fazer isso, pessoal? Como que eu posso fazer essa interiorização? Logo abaixo, eu acho engraçado no texto do Manuel Filomeno, pessoal, que ele joga alguma coisa, ele traz alguma informação e ele mesmo depois ele gera aquela dúvida para nós. Tá, mas como fazer isso? E aí logo embaixo ele já responde. Ele diz o seguinte, logo abaixo ele vai dizer o seguinte: as leituras salutares. O que são as leituras salutares, pessoal? O Evangelho, todos os livros aí que tem alguma mensagem positiva, uma mensagem cristã. Eu vou ampliar, né? Claro que o livro espírita a gente sabe que a gente vai encontrar isso, né? O livro espírita sério. Agora, tem outros livros que não são espíritas, mas que trazem uma mensagem positiva, trazem uma mensagem cristã, acima de tudo. Então é essa leitura, a gente tem que ter o hábito, né, dessa leitura salutar. E aí ele continua aqui: o cultivo dos bons e nobres sentimentos, as ações de benemerência
e vinculação com o pensamento divino. Olha essa busca aí, um médium principalmente, pessoal, que trabalha na casa espírita, ele tem que buscar essa vinculação com o pensamento divino aí, muitas vezes, para que na hora ali do trabalho ele consiga ser o canal que ele se propõe a ser, né? Que ele está ali para que o trabalho transcorra, né? Então, essa vinculação com o pensamento divino é muito importante, não só o médium, tá? Mas eu citei o exemplo do médium, mas para todos nós. Graças à oração de recolhimento inspiradora, graças à oração de recolhimento inspiradora, abrem-lhe as portas da percepção, facilitando o intercâmbio seguro, do qual resultam efeitos bonançosos e edificantes para ele próprio como para os outros. Então, pessoal, olha só, ele coloca para nós como fazer essa interiorização. É esse exercício que a gente pode fazer todos os dias, a hora que a gente levanta, a hora que a gente abre o olho. A gente pode fazer isso. A gente pode abrir o olho, ver que o dia já nasceu, o dia já está acontecendo, que a gente está vivo, que a gente está com energia para levantar, né, para a gente fazer as nossas atividades. E uma coisa que eu penso muito e que eu sempre agradeço a Deus, eu acho que faz parte um pouco dessa interiorização que eu busco fazer, que na hora que eu acordo, que eu percebo que eu estou acordado, que mais um dia começou, né, que a gente vai começar o dia, eu agradeço a Deus por não estar sentindo nenhuma dor. Olha só que curioso, nenhuma dor física. Isso não é uma forma de interiorização? Da gente olhar para dentro da gente mesmo, eu olhar para dentro de mim e perceber que eu não estou sentindo nenhuma dor e agradecer a Deus por isso? Então é uma forma, é uma opção. A gente vai buscando isso conforme a gente vai vivendo, assim, ao longo do nosso dia a dia. A gente vai notando essas pequenas situações, para que a gente possa olhar para dentro da gente mesmo e falar: nossa, eu não tenho dor, eu estou bem. Obrigado, Deus, obrigado, né? A gente agradece. Então é bonito a gente pensar que de uma forma até inconsciente, às vezes a gente consegue fazer essa interiorização. E aí, né, ele dá esses exemplos aqui pra gente poder para que a gente possa fazer, né, constantemente esse exercício. E aí, então, a gente pode ir se aproximando melhor de uma melhor prática mediúnica, né? Se a gente consegue, então, olhar para dentro da gente, né, fazer esse exercício de interiorização, né, a gente vai conseguir diminuir as interferências. Ele fala aqui, interferências estranhas e insistentes, né, pessoal, porque a gente sabe que nós estamos envoltos a interferências o tempo inteiro, o tempo todo. Então, se a gente fazer esse exercício, né, fazer constantemente esse exercício de interiorização que ele fala aqui, que é olhar para dentro da gente, olhar como a gente está perante o mundo, o que a gente pode fazer agora, nesse momento. Não é amanhã, não é daqui a um ano, não. É agora. Então, o que eu posso fazer agora, nesse momento? Nós estamos aqui juntos, reunidos, fazendo esse estudo. Olha que bênção. Amanhã, talvez eu nesse horário esteja fazendo uma outra coisa. Mas o importante é que agora, o que eu posso fazer agora. Então, se a gente pode fazer e está fazendo, isso é muito bom. Isso faz parte do nosso processo de interiorização, né? E aí, além das leituras, né, pessoal, do cultivo, né, dos bons e nobres sentimentos, das ações de benemerência e vinculação com o pensamento divino. Isso que ele falou sobre vinculação com o pensamento divino é muito importante, né? A gente pode começar essa vinculação logo que a gente acorda, com aquele agradecimento pelo dia, pela vida, pela saúde.
A gente pode, isso antes da prática mediúnica, a gente pode agradecer, a gente pode se colocar ali à disposição da espiritualidade, dos mentores que acompanham a gente, para que a gente possa ser útil, né? Nós enquanto instrumentos, enquanto médiuns, né? E aí, como ele sempre, né, coloca para nós essa ele traz a análise, né? Manuel Filomeno traz uma análise, depois ele pontua pra gente, né, pra gente poder conseguir aprofundar. Ele coloca para nós aqui, cabe então, né, desse modo, já que a gente, né, sabe que a gente pode fazer essa interiorização, a gente pode cultivar as leituras, os bons sentimentos, né? Cabe desse modo ao médium sincero sobrepor as influências do meio onde opera, as suas conquistas pessoais, gerando em sua volta uma psicosfera positiva com o otimista. Sob todos os aspectos, propicia a execução do compromisso a que se dedica. Pessoal, então o papel do médium é... Claro que o meio pode influenciar ou não, o médium, como ele está, pode influenciar ou não o trabalho, e aí então a gente pode pensar aqui que o médium sincero, né, ele tem condições de conquistar uma psicosfera positiva para que o trabalho transcorra de uma maneira mais saudável, mais positiva, mais proveitosa, né, também. E aí a gente vê que eu vejo, pessoal, como duas forças, tá? O meio, o médium. O médium, ele pode se preparar bem, ele pode estar bem, se preparar bem e chegar para uma reunião, para um trabalho mediúnico, né? E o meio talvez não esteja tão adequado, tão pronto, tão preparado. Mas se o médium estiver preparado, esse meio que não está tão preparado, por vezes, não vai contaminar a psicosfera do médium, e o médium vai conseguir ali, de alguma forma, desenvolver o seu papel, né? Desempenhar o seu papel de uma forma positiva, de uma forma que vai realmente ser aproveitada pela espiritualidade, né? Deixa eu ver se tem mais algum pontinho aqui pra gente conversar. Já a live tá passando um pouquinho rápida, né? Mas esses pontos aí que a gente está falando são pontos muito importantes para a gente não se perder no conteúdo, né, primordial desse capítulo, né? Uma outra coisa que ele levanta aqui, pessoal, que eu achei muito interessante também, olha só, ele vai dizer que lá na página 145 lá no quarto parágrafo, ele vai dizer o seguinte: não havendo dois médiums iguais, como ocorre em outros campos de atividade, cada qual é resultado das conquistas atuais e pregressas, que lhe ensejam os recursos indispensáveis para a execução do mister abraçado, né? Então, cada médium, pessoal, é resultado das conquistas atuais e pregressas. Então, o médium, geralmente, ele vem com uma tarefa, com uma missão. E não é porque ele é privilegiado, não, viu, pessoal? A gente tem que tirar essa imagem, tá? Essa imagem de um ser privilegiado, de um ser que está acima, um ser que sabe tudo, que está vendo tudo. Não é bem assim, né? A gente tem que ter muito cuidado. O médium, ele vem com uma missão, ele é um trabalhador. Por muitas vezes ele tem débitos muito graves. E aí Deus permite que ele retorne com o trabalho da mediunidade para que ele possa vencer os seus débitos, né? Vencer os seus erros aí de outras vidas, de outras existências. Então, por isso que ele fala aqui, né? Cada qual é resultado das conquistas atuais e pregressas.
né? Então ele pode ter tido conquistas mediúnicas em outras vidas, e aí isso se reflete agora, né? Ou então vice-versa, né? Pode ser também algumas dificuldades. E aí ele vai citar o exemplo aqui. Olha o tanto que é engraçado. Engraçado não, o que eu quero dizer interessante. Ele diz assim: assim há aqueles que facilmente se comunicam com os espíritos, em decorrência de as suas experiências iniciais terem ocorrido em outras encarnações, nas quais treinaram a aptidão que possuíam. Outros, no entanto, são mais tardos nesse desiderato, o que em nada lhes diminui o valor, pelo contrário, mas lhes amplia o merecimento em face do esforço que empreendem até o coroamento pelo êxito. Então, se aquele médium mais ostensivo, né, que tem maior facilidade, isso ele já desenvolveu em outro momento. Aquele que está começando agora, que, né, também tem o seu valor, porque ele está buscando utilizar aquela faculdade que está ali no organismo mesmo, orgânico, né, físico, e aí com o trabalho de burilamento de si mesmo, da reforma íntima, de interiorização, de estudo, de dedicação, de disciplina, isso tudo vai somando componentes para que ele possa desenvolver a mediunidade que já está com ele, né? Já veio com ele já possui essa faculdade. E aí eu acho interessante, porque às vezes a gente não olha aquele médium ali que está começando, que está aos poucos se desenvolvendo, né? Com o mesmo olhar que a gente olha para um médium que já está ali com todas as possibilidades ali postas para que ele trabalhe, né? E claro que isso foi conquistado, isso foi, né, aos poucos, ao longo do tempo, das encarnações também, isso foi sendo gerido, né? Isso foi sendo buscado. Mas a gente ainda tem essa dificuldade de olhar. Então vamos olhar também aquele médium, né, pessoal, que está ali se esforçando, que está ali buscando, que está ali de alguma forma se dedicando, né? E isso eu falo por mim, né? Isso realmente são ingredientes que nos ajudam a desenvolver a mediunidade e a direcioná-la, né? A equilibrá-la de forma correta, né? E aí, então, ela não gera nenhum prejuízo, né? Algumas pessoas, né, que não entendem, não sabem o que é, às vezes levam por esse lado. Mas se a gente se comprometer com a disciplina, com o estudo, com a prática, né, na casa espírita, com a empatia, com a humildade, como a Carlinha colocou aí, com a caridade, que é a assistência, a olhar o próximo, atender o outro, isso tudo vai sendo contabilizado aí para que a gente possa utilizar cada vez mais dessa faculdade que está em nós, para que a gente possa auxiliar os outros, né, o nosso irmão. Deixa eu ver aqui se eu falei tudo que eu queria falar. Isso, eu falei isso, isso mesmo. E aí, pessoal, o foco dele, né, continua sendo ainda, né, o médium, né, a influência do meio e do médium, mas o médium aqui vai ser o foco maior dele. Ele vai dizer que lá na última página já, a mediunidade bem exercida é roteiro de iluminação, que proporciona aventuras inimagináveis quando a afeição e o amor a abraçam. Afeição, o que é afeição? Afeto, afeição, olhar o outro, enxergar o outro, servir o outro como a gente serviria Jesus. Então, quando a afeição e o amor a abraçam em favor da humanidade, né? Então, quando a gente tem esse olhar, né, de desenvolver a mediunidade, né, exercer, eu digo, de forma iluminada, disciplinada, ela vai proporcionar, então, pessoal, aventuras inimagináveis,
né? Eu vejo como raios de luz, assim, de assistência, de bênção sendo direcionada para todos os lugares. Porque quando você auxilia alguém, você não está auxiliando só aquela pessoa. Você está acalmando o coração de uma mãe, de um filho, de um irmão, que também está ali sofrendo com aquela situação, né? Seja encarnado ou desencarnado, né? Mas se a gente estende a mão para um, a gente está estendendo para muitas mais pessoas. Então, é realmente essas venturas inimagináveis. A gente nem pode supor o quanto de benefício que chega, né? Quando a gente consegue desenvolver, né? Ele bem coloca aqui a afeição e o amor, né? Então, em primeiro lugar, a afeição e o amor em favor da humanidade. É em favor só de mim, só da minha família, só dos meus amigos? Não. É em favor da humanidade. E aí, esse amparo, ele é geral, ele é irrestrito, né? Então, eu não posso querer ser um médium e direcionar tudo isso só para mim, para minha família. Não. Isso é universal. Todos os seres humanos, eles estão aqui também para serem ajudados, né? Para serem socorridos de alguma forma. A Ana Simon disse aí para nós: a afeição com humildade e amor é o trio que faz um médium. Olha só, afeição, humildade e amor, é o trio que faz um médium. Bonito isso, viu, Ana? Vou até anotar essa frase depois, para não esquecer. Afeição, humildade e amor. Então é muito sério, né? Quando a gente se coloca de corpo e alma para essa atividade, porque realmente ela vai transformar não só a nós, mas todos que estão em volta de nós, de uma forma positiva, de uma forma cristã, né? Sempre tendo Jesus como nosso guia, nosso modelo, né, pessoal? A Carlinha colocou aqui para nós: a mediunidade não comporta vaidades, né? Então todo médium que se deixa levar pela vaidade, ele sofre quedas muito sérias, né? A gente já viu casos aí muito expressivos disso. Então é um cuidado constante, né? Lembrando o que Manuel Filomeno falou lá no comecinho, né? Instrumento frágil e vulnerável, a requisitar cuidados contínuos e constante disciplina, né? Então, nós somos um instrumento frágil. Então, vamos cuidar desse instrumento frágil para que a espiritualidade possa fazer com que esse instrumento frágil ele possa ser útil, né? Para mais e mais pessoas. A Edna Pereira colocou aqui para nós, nossa amiga: quanto mais colocarmos a nossa mediunidade em prática, a nossa evolução espiritual é bem elevada, com certeza. Temos espíritos de luz sempre ao nosso lado. Com certeza, a gente vai atrair, né, para o trabalho, né, espíritos que querem realmente contribuir, que querem auxiliar, que vão nos ajudar a desempenhar o trabalho de uma forma melhor ainda, né? Pessoal, ele vai fazer mais uma consideração aqui que eu acho interessante, porque aí eu acho que conclui bem o assunto do capítulo. Ele diz aqui: assim considerada e vivida, no caso, a mediunidade, tá, pessoal? Serão superados os fatores do meio que, ao invés de influenciar sempre, passa a sofrer-lhe a influenciação, estabelecendo psicosfera benéfica quão salutar para que todos aqueles que constituem o grupo no qual ela se desdobra. Né, pessoal? Então, se a mediunidade ela for considerada, vivida, né, com afeição, com amor, né, os fatos do meio ali, eles podem ser superados. Porque a gente sabe que não é fácil, né? Todo meio que a gente está inserido não é fácil. Não é fácil. É até engraçado, mas não é fácil. Onde tem um ser humano,
tem alguma coisinha. Tem, todo lugar é assim. Todo meio social é assim. Trabalho, escola, faculdade, enfim. Mas se a mediunidade que está ali sendo trabalhada, sendo o trabalho mediúnico que está ocorrendo ali, ele for realmente com afeição, com amor, né, como ele disse aqui, vai ser capaz então de influenciar o ambiente. Então é um ambiente que vai se influenciar por esse trabalho, né? E aí se estabelece uma psicosfera benéfica para todos que constituem, né, aquele grupo que está ali. Não é fácil, né? Mas nós temos que ainda agradecer a Deus, né? Agradecer a Jesus pela oportunidade que a gente tem de ainda servir, né? De poder trabalhar, de poder estar em sintonia com a espiritualidade maior, né? Então, e eles nos dão essa oportunidade do trabalho também, é muito bonito. Pessoal, a live vai encerrar dentro de 20 segundos, né? Eu vou deixar essa primeira parte salva para vocês e a gente retorna para a gente finalizar aqui o último parágrafo que faltou comentar, e aí a gente abre um pouquinho para perguntas e respostas e em seguida faz a prece de encerramento, tá bom? Eu aguardo vocês.